Gravando. Tira o som, Josafá. Liberou? Liberou. Vamos lá. A parábola do iluminado. Vivia na escuridão. Encontrou uma vela. Que grande emoção. Anos e anos na cela. Custou a si acostumar com luz, cor e som. Mas aí, depois da vela, achou uma lanterna. Nem se lembrava mais dos tempos de caverna. Mas a vida sempre voa e até a própria lanterna deixou de ser tão boa. Buscou então um farol. Depois desejou a lua, as estrelas, os cometas. E, por fim, quis o sol para colocá-lo inteiro à sua disposição. Brincou de Deus e o diabo e ficou cego com tanta iluminação. Mal sabia o iluminado que a tristeza da escada é sonhar céu e acordar chão. Esse é um poema do Marcelo Mourão. Gente, primeiramente, quero aqui agradecer, né? E boa noite a todos, ao próprio Francisco K., a Luciana Barreto e o Marcelo Mourão. A minha pergunta, em meio a todos os questionamentos apresentados, é o seguinte: eu costumo falar que eu tive uma certa vantagem de um questionamento anterior a tudo isso que nós estamos conversando, do meu pai, que é um professor também de crítica literária, né? E eu ouvi dele uma coisa muito interessante. Ele falou que, já com seus 84 anos, tá? Que a crítica literária tradicional se vê em crise. Eu, obviamente, perguntei a ele o porquê. E aí eu lembrei de algumas questões muito interessantes que já foram colocadas. Primeiro, isso é um consenso de acreditarmos que o Antônio Cândido, na realidade, e aí eu acrescento mais uma coisinha nesse debate, até para dar evasão à minha pergunta, na realidade é o maior crítico, exclusivamente crítico, que nós tivemos. Nem poeta e nem fisionista. Mas o que eu quero saber de vocês é o seguinte: grande parte dos críticos atuantes nas universidades, como nós podemos analisar aí a própria questão da Luciana, né, e de tantos outros, do país, são também poetas. E eu costumo falar que antes existia uma oposição ferrenha entre poetas e críticos. Só que hoje existe, na realidade, uma falsa oposição entre poetas e críticos. Diante disso, eu pergunto: que risco correm os críticos enquanto críticos e poetas em suas análises de crítica poética? Faria essa pergunta primeiro a Luciana Barreto, que também é professora, é crítica literária e é poeta. Nossa, posso perguntar para os universitários? Eu gosto muito de um ensaio, primeiro capítulo de um livro do George Steiner, chama Nenhuma Paixão Silenciada. Se chama O Leitor em Comum. E o George Steiner traz a dimensão da cortesia como um leitor, né? Ele tem de se postar sempre frente, né, a uma obra com cortesia. Cortesia vem de cordes, né, de coração.
Então, eu como crítica, eu tenho um profundo respeito a qualquer texto que chegue para mim. Em primeiríssimo lugar, uma responsabilidade, porque eu acho que o termo é esse, né? Uma responsabilidade. Tem todo um trabalho por trás, uma história de vida, uma captura de uma visão de mundo, uma subjetividade plasmada, gostando ou não, né? Em primeiríssimo lugar, a cortesia. A cortesia é fundamental, né? A gente tem de manter um ritual, tanto para escrever uma crítica, um ensaio, uma resenha é algo mais curto, mais simples, né? Pode ser para... A gente não tem mais os impressos, né? Eu, por exemplo, comprava todas as revistas Cult, todas. Tenho armários com revista Cult que eu não consigo jogar fora. Eu adoro. Então, assim, o rascunho, que é muito bom. Então, essa primeira... durante anos eu guardei também recortes, eu recortava os grandes... uma crítica literária, uma resenha substantiva é também uma peça literária, porque você dialoga com o autor, você dialoga com uma época, você ilumina, né, usando o termo que o Cato trouxe bastante, você está expandindo e iluminando, mesmo criticando, porque você tem que fundamentar a crítica, não pode simplesmente adjetivar e arrasar de maneira alguma. Assim, levando um pouquinho, né, forçando um pouquinho, assim, o que você perguntou sobre o poeta ser crítico, isso é muito interessante. O Paulo Henriques Brito, que é professor, né, da PUC do Rio, um extraordinário tradutor, ele várias vezes já declarou, e ele tem isso em livro, ele, para traduzir bem, para transcriar, transpor, verter, buscar, né, uma proximidade rítmico-melódica, semântica, simbólica, ele tem de ser poeta. No caso da tradução, são horizontes que precisam se estreitar mesmo. É claro que, por exemplo, a gente tem o Antônio Carlos Sequim, ele é poeta, né? Que é um grande cabralino. Será que ele é poeta? Que vergonha, esqueci. Um ótimo, excelente cabralino, grande, né? Poeta, Sequim é poeta. Poeta, assim, que eu tenho os livros dele, né? João Cabral, Poesia do Menos e outros. Temos vários críticos que não são poetas, o Melchior, temos o Davi Arriguchi, né? Que o Cactus e as Ruínas é um dos meus livros preferidos na vida, tudo a partir de um único poema do Bandeira. Ele fez um livro de 200 páginas. A crítica de poesia exige uma sofisticação. Eu tenho, assim, eu costumo mais resenhar e fazer romances, novelas, contos, do que de poesia. Talvez porque eu faça, né, acanhadamente, agora que eu fiquei um pouco mais desinibida, de uns 2 anos para cá. Há 20 anos eu escrevo poesia. Então, eu tenho, assim, meio uma coisa brechtiana de... me afasto, aproximo, né? O Antônio Cândido ele é visto também como um historiador, né? Formação da literatura brasileira, né? Embora não se pretenda exatamente uma historiografia, mas ele é um crítico também historiador. Nessa sua pergunta, eu acho que para quem reúne, né? Os professores universitários, muitos, né? São grandes críticos, mas também eles caem, como o próprio Marcelo Mourão trouxe, né? O intramuros é complicado e o revezamento ali entre os pares, as grifes, né? Desses grandes que, por sua vez, costumam falar dos consagrados, né? Já tivemos, por exemplo, o extraordinário Benedito Nunes, né? Que é um heideggeriano, assim, magnífico, né? E leu poesia e obras romanescas como poucos. Temos, nossa, tantos, né? O Lauro Escorel é muito bom, o José Guilherme Melchior, Luiz Costa Lima, numa perspectiva mais marxista.
inúmeros, né? Inúmeros críticos que não necessariamente são poetas, mas em geral professores. Em geral professores. Mas há também os críticos que não são poetas e nem professores, mas que dispõem de um instrumental como autodidata, né? O Francisco K. mesmo tem mestrado, eu tenho todos os livros dele, ele é um crítico extraordinário, ele não é um crítico apenas, ele não faz a resenha, ele propõe, ele formula, ele aproxima, né, universos, ele pegou o eixo aí da fome do mangue, né, e enfeixou com autores de outras épocas. Então, isso eu não sei se eu estou respondendo bem. Sempre, eu digo isso, é necessária cortesia diante de qualquer obra, né? Todas que eu resenhei até hoje, mesmo criticando, né? Da minha personalidade a delicadeza. Jamais, não tenho a menor possibilidade de eu ofender, mesmo eu odiando. Sou bem libriana. E a cortesia. Eu vejo isso. Responsabilidade em primeiríssimo lugar. É isso. Beleza, Luciana. O Marcelo, quer intervir, Marcelo, agora? E depois o Francisco? Agora que eu consegui abrir o microfone. É uma pequena intervenção, eu gostei muito da fala, Josafá, da Luciana. Eu achei que ela pontuou várias questões muito, muito pertinentes e foram muito... Quer dizer, como os temas são muito abrangentes, as provocações são muito instigantes, a gente podia falar sobre diversos ângulos da mesma questão e abordar o lado A, o lado B da questão e outras micro questões também dentro dessas grandes questões. Mas só para complementar o que ela disse, para não ficar repetitivo, é abordar da minha parte rapidamente as seguintes questões. Primeiro, que você ser poeta e crítico ao mesmo tempo, e no meu caso, ter alguns cursos na área de literatura universitários e ainda não o doutorado, mas em breve busco isso, você acaba se tornando uma pessoa, pelo menos tenho visto isso, mais, não só a questão do respeito, mas a questão dentro dos teus pares, você começa a ser talvez bem mais cobrado e você a responsabilidade fica muito maior, eu sinto, e é aquela coisa que eu estava aqui anotando enquanto a Luciana falava, a questão de você, ao mesmo tempo, ser o estilingue, né, no popular a gente dizendo, ser o estilingue e a vidraça, né? Você, muitas das vezes, enquanto crítico, você é cobrado e dito assim, poxa, mas se ele é um crítico e um crítico que é ouvido, que é lido, que escuta-se o que ele fala, cadê o poema dele, cadê o valor que ele tem? Quer dizer, as pessoas já vão com olhos para o teu trabalho, com olhos de triplicam a cobrança sobre aquilo que você faz, e os livros, a sequência de livros que você lança tem que ser cada vez mais atender expectativas que não quebrem a imagem que as pessoas acabam formando de você enquanto crítico, né? A gente acaba esquecendo que o indivíduo pode ser um excelente crítico, mas um mau poeta, ou um excelente professor universitário, mas não um tão bom poeta. Eu tenho vários casos de colegas, professores universitários, que eu não sinto um poder literário muito agudo, muito pertinente, mas aí a gente entra em uma outra situação, uma outra questão, que é a questão do que eu chamo, né, de a pessoa nascer com a veia artística, o dom artístico, o chamado molho do artista, ter um olhar todo diferenciado para o mundo, lançado diferente para o mundo, que é próprio do indivíduo, né? E se ele aprimora isso através da técnica, do saber acadêmico, melhor, interessante, bacana. Agora, muitas das vezes nós temos pessoas que não nasceram com dom para artista, mas que vão estudar, aprendem demais as ferramentas, fazem um trabalho muito competente enquanto poetas, mas a gente para ali na competência. É um tipo de poema que não me sacode, não mexe comigo, não me emociona, ou não fala nada por dentro de mim, não tem uma essência que me mexa comigo. Isso é um ponto
que eu vejo sempre, eu me deparo sempre na minha caminhada, tanto como crítico como poeta, né? Coisas que me chamam a atenção, que mexem comigo, que me tiram o chão, minhas preferências enquanto pessoa, enquanto crítico também, que são, eu tenho os dois lados também dentro de mim. Então, acho que é uma missão difícil ser poeta e crítico. Lembrar, a Luciana estava citando alguns poetas, professores universitários, realmente Sequim e tudo, mas eu estava lembrando aqui, enquanto ela falava, do Cacaso, que é um poeta que eu particularmente gosto muito, o Chico Alvim, que é um poeta que eu gosto muito, dos anos 70, todos poetas e professores universitários. Isso, mais uma vez... Marcos Ciscar, excelente isso, poeta, maravilhoso, e um super crítico. Um grande crítico mesmo. E realmente, se a gente for parar para lembrar, tem muitos poetas competentíssimos e ótimos poetas, mexem comigo e que são realmente muito bons, são professores. Quer dizer, há professores bons poetas e maus poetas, como há em todas as circunstâncias. Eu acho que o que fica mesmo disso é a pessoa tem o dom artístico ou não tem o dom. Tem gente que insiste em ser poeta, até faz com competência o trabalho, né? A gente vê que ali tem estudos, a gente vê que ali tem competência, tem anos de dedicação, mas tem alguma coisa que está faltando ali, que é onde entra o lado da arte, do artista, do diferencial, do olhar outro, né? E outra questão que eu vou deixar para acabar minha fala, que já foi demais, para vocês falarem e continuarem aí, é a questão da importância do poeta crítico na construção do seu projeto de obra, né? A gente sabe que Machado de Assis, antes de ser o que foi um grande crítico literário, foi um grande analista de obra dos seus contemporâneos, e a gente percebe, eu que estudei Machado nos meus primeiros cursos universitários em monografia e tudo mais, a gente percebe ali na obra de Machado como foi importante para o estilo dele ser forjado, um estilo que o professor da UERJ, o professor Gustavo Bernardo, classificou como machadiano, ou seja, único, é dele. Ou seja, ele nem é totalmente realista, ele nem é totalmente parnasiano, ele nem é isso. Ele é um pouco, ele é o que, de repente, não foi o professor, esqueci o nome, agora me falha a memória, que muitas das vezes bateu de frente com o Cândido, esqueci o nome, meu Deus, eu fiz o texto sobre ele, só um minuto, só rapidinho eu já consulto e já vejo, peraí. O professor Afrânio Coutinho foi um dos que classificou Machado como a teoria do molho. Machado era um pouco de cada coisa, ele soube tirar de cada escola literária, chamadas escolas literárias, um pouco de cada, das observações dele. Então, eu queria que vocês, tanto Luciana quanto Francisco, pudessem comentar um pouco disso, da importância, e Francisco já disse isso, se não me engano, na fala dele, ele chegou a tangenciar isso, a importância para a construção de um artista maduro, sério, que sabe onde pisa, que sabe o que está fazendo com a sua obra e para onde está encaminhando a sua obra, a importância desse artista ser também um profundo estudioso do trabalho dos seus contemporâneos, um profundo estudioso das outras obras e do diálogo que essas obras podem promover entre si para a construção da arte desse determinado artista. No caso do exemplo do Machado, mas Leminski também. Se você pegar o Leminski, eu fiz um trabalho sobre Leminski, tem um ensaio meu no livro Rotas e Rostos, que é o meu segundo livro de crítica, onde eu falo sobre a construção do estilo do Leminski, que começou como concreto, mas que teve influências, inclusive, até da poesia marginal, que a crítica tanto diz que o Leminski execrava, mas também tem a comunicabilidade, a ironia, a brincadeira, a piada da poesia marginal. Então, eu queria que vocês falassem também sobre essa questão da importância do poeta sendo um estudioso para ser um artista não só com dom para fazer aquilo, mas um artista consciente do seu dom, consciente do que pode fazer e de tentar inovar, tentar outras linguagens, não cair na mesmice dos seus contemporâneos, né, os mesmos tipos de livro, ele quebrar com essa mesmice. Como é que vocês enxergam isso? Só intervindo, Francisco, essa fala agora fica com você para responder a questão anterior, e aí você, se desejar, você acrescente a esse outro questionamento, que as duas coisas se integram, né? A minha pergunta,
o que o Marcelo Mourão colocou. Bom, beleza. O difícil é ser breve, né? Porque estão sendo levantados muitos aspectos ali interessantíssimos, né? E quanto à questão então, vou tentar falar um pouco rápido e tal, mas quanto à questão do poeta crítico, é interessante a posição do Pound, né? Dos poetas e dos críticos. O Pound diz: não acredite na opinião de alguém sobre uma determinada arte se ele não criou algo relevante naquele campo. É por isso que eu não vou falar muito de romance e tal. Acaba que ele fala um bocado de romance no ABC do Literatura, quer dizer, dá uns toques assim, muito interessantes e tal. Mas, claro que eu discordo dessa visão do Pound, né? A gente tem críticos fantásticos que não tinham uma obra de literatura que a gente vai chamar de criativa, quer dizer, poesia ou ficção e tal, né? Embora, obviamente, essa criatividade entre na sua análise, no seu texto, né? Então, até um pequeno comentário sobre o que a Luciana falou, né? Essa cortesia, né, ou cordialidade é uma coisa muito legal que também faz parte do jeito que a Luciana é, né? Mas o Pound não era nada cordial, né, nesse sentido como crítico. Um Oswald de Andrade também não, né? Ele era ferino, contundente, né? Mas ele falava assim: quem avacalha também tem que se avacalhar, alguma coisa assim, né? Quer dizer, mas ele acreditava nesse estado beligerante, quer dizer, fazia parte da personalidade dele, né? E ele levou isso para a literatura de uma forma extremamente rica, porque, peraí, eu sou poeta, mas eu também sou crítico, né? Os manifestos são de uma importância muito grande, obviamente, né, para a cultura brasileira e, sobretudo, antropofágica e tal. E eu me contraponho a isso que está aí. Tem até uma história muito engraçada, né, que ele também tinha uma necessidade social, já com a idade avançada, muito isolado, ele não era reconhecido como um dos grandes criadores do modernismo, então ele ia para aquelas rodas lá do pessoal mais jovem da geração de 45, né? E ele comprava briga, né? Eu sei, se não me engano, foi o Ledo Ivo que chegou e falou: não, porque você, Oswald de Andrade, é o calcanhar de Aquiles do modernismo. E aí o Oswald era rapidíssimo no gatilho e falou: não, Ledo Ivo, você é o chulé de Apolo da geração de 45 e tal. Quer dizer, foi só uma provocação, né? Mas mostra o estilo dele, né? Que ele via a vida literária como o combate, o confronto fazia parte, né? Então, isso também que o Marcelo falou, né? Por exemplo, quando ele diz que não, são professores, fazem uma poesia competente, mas que não mexe comigo e tal, também ele está exercendo com muita elegância e tal, né? A questão da valoração. Eu acho a valoração muito importante, né? É interessante, Marcelo, que o Chico Alvim nunca foi professor, que eu saiba, né? Muito curiosamente, ele mora aqui a uns 300 metros de mim, né? Onde eu estou morando agora, e uma pessoa agradabilíssima, maravilhosa, e um grande poeta, né? E um grande poeta, e que ele tem uma consciência crítica muito grande do que ele faz, né? E sem ser nada acadêmico, ele não tem um discurso crítico assim, realmente elaborado, mas ele tem uma percepção e uma lucidez enorme do que ele está fazendo. E eu vou dizer, não, isso é muito bom para o poeta ter essa consciência. Você mais ou menos colocou essa questão, né? Eu acho que eu já misturei um pouco as questões. Mas mas eu admito também que haja um poeta que seja assim essencialmente intuitivo, que aquele Jor, talvez o Luiz Melodia que eu dei o exemplo, né? Eu acho aquelas criações dele meio sem uma lógica muito definida, né? Quer dizer, coisas que parecem nonsense, mas não é uma poesia nonsense, não é uma poesia surrealista, é uma coisa que eu acho muito bonita, né? Então acho que não tem essa regra, não tem a regra única, né? Mas realmente os poetas têm que desenvolver em princípio a sua consciência crítica. Alguns deles se dedicam à crítica de uma maneira extremamente proveitosa. A gente pode lembrar do Mário de Andrade, né? Por mais que algumas posições, obviamente, você vai discordar, mas ele era
um grande crítico e um grande intelectual que se debruçou, né, sobre as mais variadas áreas aí da cultura brasileira, sobretudo. Você tem também um fenômeno muito interessante, que é a crítica que se torna artística também, né? O Borges é um cara que faz muito isso, né? Aquele texto Kafka e seus precursores, não sei. Tem textos lindíssimos, né, que são ensaios e que depois se misturam com a ficção. Ele começa a falar de um autor que não existe, né? Como o exemplo do próprio Pierre Menard, como se fosse um autor que faz parte. Enfim. E você tem também, por exemplo, Walter Benjamin, né? Aquele esmerado cultor do ensaio, né? Como uma forma artística, né? Que inclusive ele também era um historiador, também era enfim, um grande pensador, né? Que se debruçou sobre vários temas, mas era um crítico literário também. A exemplo da sua crítica muito seminal, né? Sobre Baudelaire e a questão da modernidade. Mas tem uma maneira de construir o texto que é também artística, né? Você vê que nem sempre são os poetas ou prosadores que vão fazer uma crítica com essas qualidades artísticas. Eu tenho até... A Luciana falou aí um pouco da minha produção, né? Mas eu não tenho visto muito o que ela tem escrito, mas eu tenho certeza que vai ter essa dimensão artística. A gente vê até na maneira como ela fala e tal, né? Uma maneira bonita assim de expor as coisas. Então, eu acho que não tem regra. É bom assim que o poeta não seja obrigado a ser crítico, nem o crítico seja obrigado a ser poeta, mas essa junção frequentemente ela é muito feliz, né? E eu já me esqueci um pouco da questão do Marcelo. Não sei se eu falei basicamente ou perdi um pouco o rumo. Como é que foi, Marcelo? Eu acho que você conseguiu juntar assim, Francisco. Foi. Valeu, então. É porque é do ponto de vista do poeta e crítico, e do poeta fazer também a sua crítica. Então, acho que você emendou aí. Eu só queria falar isso porque por que me veio esse questionamento que eu coloquei? Muito rapidamente. É porque, queira sim, queira não, né, a análise crítica, quando se é poeta e crítico, vai seguir sempre o caminho de uma certa identificação com aquilo que ele lê, né? E está adiante. Esse que é o temor. Quando meu pai comenta, por exemplo, que a crítica tradicional, né, ele fala essa crítica pura que ele acompanha, né, principalmente na figura do Antônio Calado, né, ele fala que não se tem mais, né, com a dimensão e a desenvoltura e a bagagem que se tinha o Antônio Calado nesse contexto. E ele até citou uma coisa muito interessante. Ele fala assim, eu vou até acrescentar alguma coisa, né? Já pensou se não fosse Drummond, Carlos Drummond de Andrade, em sua fala sobre Altino Cacheta, o Leão de Formoso? Já pensou se não fosse o Drummond, quando fez um comentário sobre a obra de Cora Coralina? Já pensou o que seria de Manuel de Barros se não fosse o comentário de Milô Fernandes? Que, na realidade, não são críticos, são, como a Luciana colocou, são verdadeiras expressões, né, da poesia. E isso eu tenho acompanhado muito nas redes sociais. Inclusive, é uma coisa que eu pratico muito. Ultimamente, eu tenho esquecido em muito de divulgar aquilo que eu escrevo e divulgando muito as pessoas que eu leio e que me identifico. Então, nesse trabalho, eu acabo sendo, de certa forma, um seletista. E eu tenho acompanhado isso também de outros grandes colegas e poetas até mesmo. Talvez o único que eu ainda não tenha visto isso, e que acompanho e que é um amigo, é exatamente o Sebastião Salgado, né? Que faz questão de sempre colocar em voga aquilo que ele escreve, né? Mas como uma questão de respeito, né, à obra do outro, porque ele, na realidade, ele tem que ser crítico daquilo que ele fez e que ele escreveu. Entendido? Então, é nessa colocação. Jorge, devolvo a bola para você, Jorge. O Elcio de Toledo tem uma pergunta.
Ô, Jorge, tem uma questão também aí da Noélia que deixou aí também, tá? Se o Elcio não tiver aí na linha, teve uma questão também que a Noélia colocou aí. Eu vi a questão da Noélia. Ok, obrigado, Josa. Mas o Elcio já está aí. Manda ver, Elcio. Estão me escutando, gente? Sim. Ah, beleza. Então, assim, eu tenho só 394 perguntas aqui, mas eu vou tentar resumir, porque tantas coisas, né? E aí eu vou voltar aqui primeiro naquela fala do Marcelo. Olá, Marcelo. O Marcelo, quando foi falar lá nessa questão da arte, né, panfletária ou não, da poesia panfleto, que você colocou uma questão que tudo tem muito a ver com os valores artísticos relevantes, né? Você falou, se tiver um valor artístico relevante, tudo bem, isso passa. A minha grande curiosidade hoje é exatamente saber o que são esses valores artísticos relevantes nesses tempos que vivemos hoje de internet, de Facebook, que a Luciana bem colocou, muita coisa ali. Eu sou escritor, sou poeta, estou estudando na academia, estou fazendo doutorado. Assim, cada área que eu vou abrir meu coração aqui, né? Sem chorar. E cada área que eu estou, para mim, é uma grande decepção ultimamente, até como escritor. Na academia, não sei se a Luciana, eu já comentei isso, o professor de literatura contemporânea, ele vai falar lá que o mais contemporâneo que ele leu foi Eles Eram Muitos Cavalos, do Rufato. E vai falar Descendo o Malho. Aí eu perguntei, mas e hoje? O que você leu? O cara fala, eu não vou comentar isso hoje. Não quero comentar isso aqui na sala. Então, não existe. Eu estou trazendo isso exatamente para fazer uma provocação sobre essa crítica hoje. Onde a gente vê crítica hoje? Jorge Amâncio, né, o próprio Josafá, Caqui, Luciana, todo mundo aqui, Marcelo, mesmo poeta, vários poetas. Onde a gente encontra essa crítica hoje? Eu não vejo. Eu tenho até um texto que eu falo que eu sempre quero publicar, porque é o texto que diz assim, para quem eu tenho que dar para ser lido, né? Para quem eu tenho que dar o livro, claro, ainda, né? Porque, assim, eu não vejo essa relação hoje, eu não percebo isso como autor, nem como leitor, porque eu busco muito isso. Eu não vejo ninguém escrevendo sobre nada, a não ser isso que eu pego muito nas redes e de todos os tipos, assim, desde os bambambãs hoje até a garotada, como se diz por aí, é assim, olha, eu recebi seu livro, fulano. Aí você pega 15 dias depois, 20 dias depois, o cara escrevendo ali um texto lindo e maravilhoso sobre o livro do fulano. Aí o outro, que lindo, eu também recebi o seu. Aí depois você pega 25 dias depois, essa pessoa que mandou está escrevendo um texto lindo e maravilhoso sobre aquele que escreveu sobre o dela. E assim a gente vai nessa teia drummondana, né? Que isso é a minha impressão. Então, estou colocando muito isso para ver. E aí, no meu caso específico, poesia, né? Porque eu lembro, eu conversei com o Wisner Fraga lá em São Paulo, o Wisner fala, e aí vocês já colocaram muito isso também. É muito difícil hoje, isso as pessoas colocam, fazer crítica em cima de poesia. Geraldo Lima aqui, né? O Geraldo também conversando, Geraldo mandou um texto sobre o meu livro, falou, legal, mas eu não estou escrevendo mais sobre poesia porque é muito difícil, é muito complicado. O Eduardo Lacerda, né? O editor agora que eu estou, né? O Eduardo mesmo falou, está muito difícil a gente mandar até para algumas revistas, para alguém, porque as pessoas não resenham, não escrevem sobre poesia, é muito difícil. 1 ou 2 contando nos dedos. Então, é mais uma provocação para saber assim, onde é que está essa crítica hoje, nesse mundo que a gente vive, nosso, que tem Facebook, que tem Instagram, que tem toda essa relação de troca, e é isso. Ok. Vejam só, já são 22h26. Então, para não nos estendermos muito, irmos até 2 da manhã, 1 da manhã, eu acho que seria uma overdose literária. Nós não estamos a fim de que ninguém sofra essa overdose, que os hospitais estão cheios, esse negócio todo. Vamos só responder. E tem mais uma pergunta da Isabel, eu acho que deve ter mais uma pergunta da Angélica. Vamos, nessas 3 últimas perguntas, vamos escolher só um.
ok? É claro que eu sei que todo mundo, essa provocação do Elcio aí, até eu também queria responder. Então, vamos fazer isso. O Elcio escolhe. Ah, eu que escolho? Olha, eu vou passar para o Marcelo, então, até porque eu vou pegar em cima dessa questão que ele colocou dos valores, né? Desses valores, né, artísticos relevantes, né, que a gente sabe, né, todo mundo fala isso, não é coisa sua, Marcelo, mas é só para entender o que são, o que você vê como valores relevantes nesses tempos de hoje, dentro de tudo isso que eu falei. Boa noite, Elcio. Prazer estar falando com você. Boa noite, meu amigo. Olha, várias colocações que você expôs aí foram pertinentes com aquilo que eu sofro também enquanto poeta, produtor de arte. Quero que meus textos sejam avaliados, sejam para serem criticados de uma maneira positiva ou de uma maneira negativa, porque na negativa é que eu posso, de repente, parar, pensar, reavaliar meu caminho. Tanto a positiva me dá umas determinadas certezas, como as negativas também me situam para me conhecer e conhecer o outro, conhecer o próprio crítico que me fez a crítica. Então, é uma situação realmente delicada. Primeiro, eu vou te responder o que está mais rápido de responder, que é a questão de onde está a crítica literária. Hoje em dia, você tem realmente alguns blocos que não dialogam, na minha opinião, entre si, que são, primeiro, o bloco acadêmico universitário, que já elegeu poetas contemporâneos vários que, de repente, eu não vejo tão falados na internet, não vejo tão falados no meu meio poético carioca que eu frequento. Por sua vez, também o meio carioca não fala dos artistas que esse meio acadêmico fala tanto e exalta tanto, como sendo, hoje em dia, produtores de excelente poesia. Eu poderia citar vários nomes, eu não vou citar quem são os excelentes, na opinião da crítica, mas são poetas que estão produzindo agora, nem sempre ganhando prêmios, mas que estão produzindo trabalhos. Vou citar uma, que está sendo muito falada na academia, Angélica Freitas, com aquele livro O Útero é do tamanho do meu punho, o meu punho é do tamanho do meu útero, que é uma obra de cunho político, não sei se panfletário, mas muito, eu acredito que não seja panfletário não, porque eu já li o livro mais de 2, 3 vezes, mas de cunho predominantemente feminista, né? Uma obra com recorte feminista e com um olhar feminista sobre o contemporâneo e tudo mais, abordando principalmente o feminismo, mas com outras, um poema aqui, outro ali, falando de outra temática. Mas não só a Angélica, a Marília Garcia, muito falada, enfim, são vários poetas que... a Marília Garcia, muito falada, por exemplo, a Adriana Garcia, que eu gosto bastante do trabalho dela, já não é tão falada. Então, o que eu quero dizer para você é que percebe-se claramente que há não digo um apartheid, mas um muro entre o que é a opinião da acadêmica, a crítica acadêmica, que é tão valorizada, né? E chancela muitos poetas e de certa maneira, acaba começando um processo de consagração ou de reconhecimento que o resto do meio poético brasileiro, carioca, enfim, de várias localidades ignora, e vice-versa. Pessoas que são exaltadas no nosso meio, entre nós, que a gente diz, pô, esse aí é um ótimo poeta, esse aí é um excelente, também não tem o reconhecimento lá dentro da universidade. Eu, como um cara que frequenta os dois lados, eu busco fazer essa ponte de diálogos que eu sei que é uma coisa quixotesca, utópica, que eu não sei até que ponto a gente vai conseguir fazer essas aberturas e fissuras de um lado e de outro. Isso eu enxergo. Então, respondendo o seguinte, uma parte da crítica literária está nas universidades, outra parte estão nos blogs, vlogs, os resistentes ali no meio virtual, né, que fazem... E alguma coisa, talvez, em um jornal aqui, outra ali, talvez da reste, sobre. A própria revista Cult, citada pela Luciana de forma muito interessante, já lançou uma antologia em 2 volumes,
de poetas ditos como grandes poetas, que, confesso, nem conhecia alguns deles, e, de fato, alguns são muito bons, outros eu discordo completamente. Antologias são sempre coisas muito difíceis de serem feitas, de escolha, de selecionar. Outra coisa que eu vejo muito hoje em dia, e que é uma crítica ferrenha o tempo inteiro, eu faço. Jorge, intervém aí. Marcelo congelou. Vamos dar um É. tempinho. Oi, ele Do congelou? panela que existia. Marcelo, Oi. deu uma congeladinha. Nós perdemos esse último minutinho aí, esses últimos segundos aí nós perdemos. Então, Machado já criticava no século XIX as panelas, os ambientes literários fechados, os autores que se elogiavam. Ele vai no Notícias atual da literatura brasileira, ele vai criticar o ideal do crítico mais ainda. Ele tem um texto dele chamado O Ideal do Crítico, que ele vai falar sobre como é que o crítico tem que fazer. Ele fala menos autoelogios, menos jogação de confete, né? A gente falando assim num sentido vulgar ou usando palavras mais... Mas o que ele está falando é isso, olha, parem de aplaudir vocês mesmo, vocês, e vamos olhar o contexto geral da literatura brasileira, né? Agora, então, existem esses nichos todos, né? O nicho da poesia carioca, que vê os poetas cariocas ali, mas não dialogam com poetas de Brasília. Mas existem também poetas de Brasília que frequentam o Rio, que frequentam... Existem os antenados, mas existem muitos não antenados. Existem as panelas? Existem as panelas. No século XIX existiam as panelas? Existiam as panelas. Então, essa briga nossa, essa reclamação nossa constante sobre vamos nos ler mais, vamos nos ouvir mais, fazer isso que a professora Luciana falou, olha, eu recebo todos os textos porque eu quero conhecer, eu quero saber, eu não quero ter um olhar prévio sobre aquele autor, nem preconceituoso. Isso é maravilhoso, isso é fantástico. É você se abrir para a possibilidade das escritas várias, né? Várias. Então, existem problemas dentro dessa área de crítico, de quem lê quem, de como se lê. Eu tenho muitos. Determinado crítico do Nordeste, eu mandei o livro, meu segundo e último livro, ele falou que estava doente, que estava doente, que estava doente. Em vez de falar logo, olha, eu não quero ler, não gostei, não me identifico, falasse, sabe? Mas existe realmente isso que o Francisco falou. Em vez de fazer uma crítica pesada, me detonar, que eu até gostaria, ele preferiu me ignorar e me dar desculpas. E me silenciar, ou seja, não vou escrever sobre esse cara, vou escrever sobre quem eu gostar, como pessoa ou como artista. Então, existe esse tipo de crítico também dentro desse jogo. E agora, te respondendo a outra questão, o que é o valor literário? O valor literário são várias as possibilidades de valor literário aí. A questão da temporalidade, a questão de tocar no que é humano, de levantar questões humanas. Hoje em dia, o que você, enquanto escritor, e aí eu vejo a tua angústia e me identifico, o que seria entrar no humano atualmente? É você, de repente, fazer um texto também dialogando com as outras espécies de gêneros textuais. Aproveitar que nos dias de hoje a literatura brasileira se encontra de uma forma híbrida, composta assim, de uma forma que às vezes o cara faz um poema, você não sabe se é uma carta, uma epístola, se você não sabe se é um conto. Quer dizer, esse tipo de texto que se hibridiza é uma tendência contemporânea interessantíssima. Por que não, de repente, hibridizar um poema teu, fazendo uma imagem, fazendo dentro da tua imagem um balão, como eu, por exemplo, no meu último livro de poemas, eu fiz um poema Neo-Dada, eu botei uma imagem minha em caricatura, ao mesmo tempo eu botei uma foto do Homem de Lata, resgatei da internet, ou seja, eu fui fazendo uma bricolagem entre palavra e imagem, ou seja, aproveitar todas as possibilidades, fazer um vídeo no YouTube, um vídeo poético, ou seja, eu acho que, na minha visão, o artista contemporâneo, né, o que pelo menos eu busco, é uma pesquisa constante nas formas de expressões atuais, né? Eu tento mesclar a minha arte e hibridizá-la, fazer um tipo de um liquidificador
entre o que eu conheço da tradição, né? De repente um soneto, vou fazer um soneto, mas vou fazer um soneto visual, que é uma forma interessante e relativamente nova de se fazer. Eu vou fazer um soneto pós-moderno, vou fazer um soneto pós-moderno, ou então vou fazer uma trova pós-moderna, eu vou misturar uma trova com uma imagem, eu vou fazer algum tipo de quase uma história em quadrinho, mas não é uma história em quadrinho, é um poema. Quer dizer, eu acho que a inventividade, a criatividade é a grande tônica não só do contemporâneo, mas de todas as épocas, para que um escritor consiga algum tipo de distanciamento dos seus pares e algum tipo de construção de uma estrutura literária interessante, de uma no outro dia mesmo um artista amigo meu que se aconselha, que conversa comigo, vira e mexe, a gente troca muitas coisas, ele falou assim, poxa, eu não sei se eu obedeço ao crítico, eu não sei se eu obedeço a você, não sei se eu obedeço o meu professor na oficina literária que eu faço, ou se eu começo a tentar transgredir e inventar milhões de coisas. Eu falei para ele, invente, joga a criatividade para o máximo. Só que tente fazer um arcabouço teórico interessante para que a tua criatividade se alicerce em alguma situação que seja relevante, que seja interessante, que seja assim, não porque a criatividade pela criatividade, o voo pelo voo, pode até dar certo, pode até alcançar relevância, mas é interessante quando você tem uma transgressão, uma subversão, mas uma subversão onde você está no controle da situação, você entende a tradição, o que já foi tentado. Não adianta, de repente, hoje em dia, vir um poema em forma de árvore de Natal e achar que aquilo é original. Olha, milhões de gente já fez. Meu Deus, o Apollinaire fazia os caligramas. Então, é importante conhecer a técnica, conhecer a tradição, para poder não também achar que inventou a pólvora. Mas tentar, sim, esse fogo da criatividade. Esse fogo da criatividade não pode ser morto. Senão acaba acontecendo o que eu vejo muito. Livros muito parecidos uns com os outros no nosso meio. E aí esses livros, a história da literatura, na minha visão, tende a carregar a onda para o fundo do mar, porque acaba que não tem algum tipo de relevância, acaba que não tem algum tipo de distinção das demais obras. Eu acho que uma obra que marca é uma obra que tem um arcabouço teórico bem alicerçado, mas também tem muito de criatividade, muito de invenção, muito de tentativa, muito de tentar romper com o mesmo. Eu acho, na minha visão, dessa maneira. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcelo. Estou vendo os dois muito inquietos, né? Tanto Luciana. Vocês querem um minutinho só para acrescentar alguma coisa? Um minuto, vamos ver. É muito interessante, né? Quando, Marcelo, você trouxe essa angústia, a angústia do artista, que entre a criatividade e a invenção, né? Se ainda é possível a invenção, né? A invenção vem do latim invenire, que significa achar, né? Ir de encontro a algo. Então, é o percurso mesmo da busca, né? Já é, de certo modo, a fatura em aberto. Né? Eu achei bem interessante isso na verdade, eu não tenho muito a acrescentar em relação a essa pergunta do Elcio, que é extremamente importante, onde se publica, né? Onde se publica. Então, eu acho que eu vejo apenas, dada a profusão de poetas contemporâneos, felizmente, né, tá todo mundo publicando bastante, tem muita poesia boa, nos blogs, nas revistas, Germina Malarmagens, Gueto e alguns que a gente conhece. Para chegar no jornal, que está cada vez mais escanteado, é um percurso hercúleo e muito complicado. Infelizmente, ainda assim, os amigos dos amigos, sabe? Uma ação assim de... Aí é a cortesia no mau sentido, quase no tráfico de influência. Isso é muito, muito chato, muito complicado. Onde ninguém quer resenhar poesia. Né? Eu acho que, não sei se foi o Kaki que disse, que o que a gente vê hoje é release.
né? Se você não está realmente fazendo uma crítica, entrando no mérito, né? Dando conta daquele livro como obra, fazendo verdadeiramente uma leitura crítica da linguagem poética, com todos os seus parâmetros. Claro que nós que somos críticos, a gente sempre recorre ao nosso próprio repertório, né? De referências, de leituras, e busca o que conflui ou o que se afasta. Sobre isso que o Marcelo trouxe, é algo que me incomoda demais. Eu tenho conversado muito com a Angélica sobre isso. A sensação, a Angélica fala, é a poesia de Facebook. A gente tem a sensação de que está lendo o mesmo poema. Não sei, o que diferencia, né, uma poesia singular, que tem um trabalho, que tem uma voz autoral, que tem uma dicção. Todos nós, a gente busca uma digital, né? Tem que ter um rigor. Poesia não é decalque, não é espontaneísmo, de um rumor, da sensação, assim, porque hoje, como você falou, tem esse hibridismo. A poesia ela é muito mais narrativa, ela se assemelha à crônica. Então, eu tenho uma sensação de que eu acho que eu vou até parar de ler poesia no Facebook, porque eu acho tudo muito parecido. Não estou dizendo que é ruim ou é bom, eu acho tudo muito parecido. Essa era a minha outra pergunta. Me desculpa. Não, desculpa. Faça por mim, levanta o debate por mim, por favor. E eu ainda fui caroneira, é bom porque os colegas vão responder, né? Então, essa saturação, né? Como é que se dá essa saturação? É possível ainda falar em invenção, em ruptura? É pretensioso, né? Já não há mais vanguardas, não há mais isso. Acho que há esse hibridismo que é muito interessante e, claro, cada um de nós, a seu modo, plasma a sua visão de mundo, o seu espanto, de certo modo. Então, me incomoda profundamente esse não distintivo de uma poesia autoral, embora o conceito de autoria já venha sendo problematizado há muito tempo, né? Singular que seja, desse rumor, essa coisa assim, que um poema é igual ao outro, que é igual ao outro, que é igual ao outro. Isso aí é uma angústia minha, que na verdade não foi bem a resposta do Elcio, mas foi pegando carona no Marcelo e sem querer atropelei a Angélica. Fechei o microfone. Nada disso. Não me atropelou, não. A gente só Mas descobre mas se eu puder complementar para fazer a pergunta, porque eu tinha até falado com a Noélia, estava procurando, porque a Noélia fez uma pergunta aqui e foi ignorada. Eu falei, se você quiser, eu cedo meu lugar, mas ela não está aqui. Eu falei, ela não está aí, é por isso que ele deixou para o final. Vamos ver se o Paco tem alguma coisa para falar. A Isabel faz a pergunta dela, depois a gente faz e tenta encerrar. Ok? Tá depois você faz a sua pergunta, acrescenta e tenta encerrar. Quer acrescentar alguma coisa? Deu vontade de falar algumas coisas, mas acho que ficou muito bem respondida, né? A questão importante aí do Elcio. E eu passaria a bola aí para a próxima. Muito boa a resposta do Marcelo, complementada pelo Luciano. Muito legal. Ok, cara. Isabel. Tirar o som. Consegue tirar o som, Isabel? Tenta tirar o som aí, Isabel, que aqui às vezes não. Tem que abrir o microfone. Pronto. Isso. Abriu. Estão me ouvindo? Sim. Abriu? Então, eu acho que se depender das falas de hoje, eu acho que a teoria literária continua viva, né? Precisa desses espaços mesmo, né, de pronunciamentos. Eu elaborei uma questão que agora eu vejo que até ela ficou um pouco longa, mas eu acho que ainda vale a pena ser colocada, que é a seguinte. No livro Por que Ler os Clássicos, do Ítalo Calvino, ele traz uma seguinte definição. Um clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer.
Em sintonia com essa definição, o Ezra, tão citado, né? A gente gosta muito dele, trabalhei muito com a ABC da literatura. O Ezra Pound vai dizer que um livro é clássico devido a uma atitude eterna e irreprimível. O Mikhail Bakhtin, também nessa esteira, em sintonia, ele vai dizer que as grandes obras da literatura são preparadas por séculos. Na época de sua criação, colhem-se apenas os frutos maduros do longo e complexo processo de amadurecimento. As obras dissolvem as fronteiras de sua época, vivem os séculos, isto é, no grande tempo. No processo de sua vida pós-mortem, elas se enriquecem com novos significados, novos sentidos. E como se essas obras superassem o que foram na época de sua criação. Me ocorre sempre, quando eu vejo essas definições de clássico, e aí eu coloquei esses 3 autores, me ocorre sempre essa poesia tão conhecida que é Tecendo Amanhã, do João Cabral de Melo Neto. Eu queria fazer uma pergunta, né, passar para o CAC, já que nós estamos, né, no adiantado da hora. Quais seriam, para você, as obras poéticas brasileiras que entrariam nessas definições de clássico, do grande tempo, de obras que nunca terminaram de dizer o que tinha para dizer, de obras que atraem para uma nuvem de concepções críticas e, ao mesmo tempo, desprezam e rechaçam essas teorias críticas. E uma outra questão, que é o seguinte, no processo criativo de vocês, eu estou falando com o CAC, existe essa intencionalidade, essa perspectiva de você estar criando uma obra para falar com a posteridade, uma obra que dialoga nesse grande tempo, né? Então, a minha questão é essa, e é claro que eu tentei, assim, sintetizar, mas quem seriam esses nossos clássicos que nunca terminaram de dizer o que tinha para dizer, que estão vivos, pulsantes, e se a sua obra, eu digo que sim, você tem uma obra, tanto de crítica literária como de poesia, acho que você, inclusive, responde muito com a sua obra essa questão da poética de invenção, né? E aí eu gostaria de lançar essa questão. Eu não sei se me entender, mas, enfim, é isso. Estou um pouquinho cansada, mas é isso, aqui. A bola é para você. Obrigado por essa questão tão desafiante, que é muito fácil ser nocauteado por ela, mas vamos tentar falar alguma coisa, né? Eu na verdade, eu não trabalho tanto com esse conceito de clássico, assim, como poeta, não é algo com o qual eu lide, né? Mas essa visão é muito legal, né? Por exemplo, a do Calvino, né? Que você até repetiu, né? Que ainda não disse o que tinha a dizer. Faz muito sentido. É uma coisa fantástica isso, né? E isso ocorre assim da seguinte maneira: cada tempo vai dar uma resposta diferente a essa obra, né? De algum modo, ela consegue dialogar com o futuro nesse sentido, né? Cada nova época vai revelar algum novo aspecto, né? Você pega o Ulisses do Joyce, né? Que não é uma obra tão antiga, afinal de contas, né? Vai fazer 100 anos agora em breve, mas ela, se você pega a crítica dos anos 70, ela é bem diferente da dos anos 90, né? Porque tem um movimento da cultura e aquele livro tem uma tal riqueza que você vai dando respostas diferentes a ele, né? Novas facetas vão sendo surgindo, por exemplo, até mesmo essa questão do feminismo, né?
ou por outro lado, coisas ligadas a um olhar mais desconstrucionista, da mesma teoria do caos, todas essas coisas. Peraí, estava lá no Ulisses ou no Figueiredo Wake, foi o cara. Então vamos voltar a ele, né? Falando de um prosador que tem muito de poeta, né? Obviamente, né? Pela densidade do seu texto, por inúmeras características que a gente sabe que são da poesia, como tem o nosso Rosa, por exemplo. E então, quanto a eu não sei se eu teria tanta novidade para falar, mas vamos falar de poesia, né? E é difícil também, para mim é difícil fugir aquilo que o Ali Salomão, se eu não me engano, falou, corte certeiro dos concretos, né? Quando eles chamam a atenção sobre o Gregório de Matos, depois sobre o Sousândrade, né? Sousândrade é uma coisa muito enigmática e é um poeta que me marcou demais. Pedro Kielken. Pois é, também, né? Eu também adoro aquela pequena obra do Flicker. Embora eu adoro, mas eu acho que o Augusto dos Anjos, que é contemporâneo para mim, é o maior poeta, né? Até mesmo que tem mais poema, mas o Augusto dos Anjos é um poeta maravilhoso, né? Que ele manda ver ali com a elaboração dos seus versos, né? Aparentemente com a visão de mundo que às vezes parece um pouco enfadonha, né? Mas você tem que ver onde está a coisa, onde está a grandeza dele, né? Quer dizer, na maneira como ele se expressa, até com autoironia, também muito interessante. Mas o Sousândrade, eu não sei, quer dizer, o Goethe é maravilhoso, né? E ele tem trechos assim interessantes ao longo da sua obra toda. Mas é claro que tem problemas também na obra dele, né? Se você vai ler o Goethe, tem muita coisa monótona, né? Que fica naquela temperatura poética baixa, né? E de repente vem aquele rasgo e tal. E você tem aquele fenômeno dos episódios infernais do Goethe, né? Que eu acho que tem uma importância imensa, que ainda não foi devidamente explorado, né? Eu acho que mais ou menos contemporâneo do Whitman, né? E de outros poetas importantes da modernidade, né? Ele conseguiu fazer uma coisa totalmente diferente e a modernidade entrou ali, né? Inclusive na forma da colagem, de uma maneira impressionante, né? Então acho que ele foge um pouco a essa ideia do clássico, né? Mas é um poeta que eu acho que mantém esse poder de provocação muito forte, né? Que foi descoberto mais de 50 anos depois, né? Descoberto mesmo, mas não sei se seria um clássico, né? E eu acho que a gente tem que bater sempre na coisa dos nossos grandes poetas modernistas. Eu acho que é uma pena que eu sinto que realmente eles estão sendo menos lidos, né? Menos valorizados, né? E claro, talvez para mim os mais importantes são Drummond e Cabral, né? Mas tem muitos outros, né? Manuel, Cecília e Oswald e tal, todos eles Sim. acho que isso é um momento realmente de maturidade da literatura brasileira. Apesar de você ter Machado de Assis, que é outro milagre, né? Um Euclides da Cunha, etc. e tal, mas realmente há esse salto aí com o nosso modernismo que a gente atinge um outro patamar, né? Inclusive, se a gente quiser, com a ampliação de um público, de uma crítica e tal. Mas eu acho que é realmente um momento de maturidade maior da literatura brasileira, embora se a gente olhar por exemplo, para os mineiros, né, do arcadismo, né, eu acho que tem coisas muito legais, né, do Cláudio Manuel, do Tomás Antônio Gonzaga, né? E aí você entra também nesse momento, né, que a gente realmente pode dizer que a poesia brasileira se tornou vanguarda, que são os poetas concretos, né? Que são Augusto, Haroldo e Décio, né? São obras riquíssimas, né? Que também acabam sendo mal lidas até hoje, né? Você tem uma figura que se contrapõe, que brigou terrivelmente com eles, que é o
Vladimir Dias Pinno é outro experimentalista, então também não é um clássico, né? É um experimentalista, mas para mim são poetas que provocam muito, né? Que eu gosto muito, né? O Haroldo com as suas galáxias, eu não sei o que você acha, mas eu acho um texto de uma riqueza assim estupenda, né? Eu até acrescentaria, eu acrescento assim que o Calvino, com esse livro dele, Por que Ler os Clássicos, ele vem justamente para criticar o conceito de clássico canônico. Então, ele vai elencando uma série de definições, né, que se aproximam muito disso, para quebrar justamente o canônico. Então, acho que você sacou bem, né, essa proposta dele, quer dizer, são obras que não são canônicas, no caso de Sousandra, por exemplo, nem sequer foi estudado, Pedro Kilker, enfim, essa galera que vem sendo, inclusive pela crítica, né, dos poetas campos, ela vem sendo, na verdade, ressuscitada, né, relembrada, eles fazem essas revisões. Então, lembrando que o Calvino faz justamente essa crítica do clássico canônico para resgatar todas essas vozes poéticas que, de certa forma, foram soterradas, e outras não. Né? E outras não. Mas, com relação ao seu processo criativo breve, tem vista, quer dizer, eu acho que o grande escritor ele está com o pé no presente, mas ele tem também essa intencionalidade de falar com a posteridade, porque se ele pensa só no lugar que ele está, no momento, a obra está fadada também a morrer nesse presente. Como é que é isso no seu processo? Né? Porque você publica crítica, tem livros de poesia, então isso mora nesse seu processo, pensa nesse diálogo assim, com a posteridade? Mesmo que a gente não saiba exatamente que posteridade. Eu acho, Bel, que tem um espaço literário, né, que acho que não é o conceito do Blanchot e tal, mas você tem um espaço literário onde você passa a viver, né? Então não é tanta preocupação com o presente, com o futuro, porque como é que vai ser a cultura daqui a 50 anos? Eu não tenho a menor ideia do que vai ser a poesia, etc. O que vai sobrar do presente ou desse passado que é tão caro, recente, eu não sei. Mas, de algum modo, você se põe num espaço em que você está dialogando com esses autores que lhes são caros, que são fundamentais, né? Que te estimulam, que te alimentam e te provocam e tal. E, ao mesmo tempo, você está no presente, não tem como negar essa condição, né? Eu mesmo acho que eu estou lendo muito pouco os meus contemporâneos, porque eu não estou conseguindo me organizar realmente para isso, e acho que eu estou perdendo muito com isso, porque tem uma energia viva aí, né, que você tem que filtrar, você tem que localizar, né? Mas essa voz do contemporâneo é muito fundamental. Mas, de algum modo, você quer entrar nesse espaço literário, né, que é uma espécie de construção artificial, assim, transtemporal. É um pouco a coisa da poética sincrônica do Jacobson, que o Haroldo vai pegar, né, e tal. Mas também voltando aí aos meus referenciais concretos e tal, você tem aquela coisa que é do Klebnikov, né, aquele poeta russo também maravilhoso, do Mayakovsky. Os ventos do futuro, até meio confundindo, tem a imagem do Benjamin, do vento do futuro soprando, né? Ou do vento do progresso levando o anjo da história para o futuro, e tem a imagem, tem alguma coisa assim, tem que ouvir os ventos do futuro do Klemenikov e tal. Esse futuro é o quê? Para mim, no fundo, é uma coisa do presente. São potencialidades, são coisas que estão no presente, né? Até mesmo no sentido da utopia como potencialidade, né? Porque você tem uma utopia social e tem uma utopia artística, né? Que de algum modo nos alimenta e tal. Então você pega essas tendências do presente que de algum modo apontam para um futuro
que você imagina, né, que você intui, e possa ser rico e que você possa contribuir nisso, né? Mas, no fundo, é mais um vetor do presente do que realmente um futuro, né? Então, só para concluir, aquilo que o Marcelo colocou, achei muito interessante essa questão do hibridismo da linguagem. Eu acredito muito nisso, né? Não só isso, mas uma ideia que eu uso, a obra-invenção, que parte um pouco da invenção do Pound, né, que é a descoberta de um novo processo e tal, mas é um pouco assim, obra-invenção é uma obra meio inclassificável, né, que muitas vezes é um híbrido, né. Eu, assim, na minha poesia, eu acho que essa parte, eu acho que ela existe e talvez seja a mais relevante. Alguns poemas aí que eu fiz, como o poema Samba, do meu último livro de poesia, que é uma colagem lá, ou poema de sambas, né, e de outras coisas mais, ou um poema como Poesia Aporia, né, que é um negócio assim um pouco diferente. Eu não sei se eu conheço alguma coisa parecida com aquilo, é uma cegueira minha, né? Mas por exemplo, Os Três Mal Amados, né, esse poema do Cabral, que é um poema marginal na sua obra, né, no segundo livro, que é um poema muito bom e que, será que é um poema mesmo? É um negócio estranho, né? Um pouco, eu achei, é um diálogo, se é um poema, que eu acho que é, né? É uma coisa muito inusitada, né? Então, acho que essa busca de um inusitado, da invenção, de outras coisas aí que o Marcelo também falou, né? Eu acho que ela é fundamental. Só que não, como ele também ensinou, não é só uma forma, ou vamos fazer a novidade pela novidade, né? De algum modo, você está sintetizando, né, várias experiências de vida e coisas do seu tempo e procurando colocar numa obra nova, né? Ok, cara. Muito obrigado. Gente, é porque já é tarde. Se a gente deixa, a gente vai ter que encerrar. Mas vamos fazer assim. Angélica, você ainda quer fazer o questionamento, Angélica? Ficou mudo. Tá não. Tá mudo. Tá mudo não, pode falar. Não, é para mim que você perguntou? Não. Você vai querer fazer o questionamento? Não. Eu estava conversando com a Noélia sobre isso, que eu daria meu lugar para ela, porque a Luciana, de certo modo, pegou uma conversa que a gente já tinha falado. Eu perguntei para ela uma vez, diretamente, depois para o Alberto Bresciani diretamente, e adoraria ouvir o Caque e o Marcelo sobre essa questão, né, da nova linguagem, nova velha linguagem que está surgindo na rede, que a gente não vê diferença. Mas eu prefiro passar para a Noélia. Noélia, você está indo aí? Eu não sei se ela está aí. Não, acho que ela saiu. Eu não sei. Vocês fiquem à vontade. Você decide, tá? O que a Noélia queria saber, é interessante, mas realmente deixamos por último, e aquelas pessoas que pagam ao crítico para fazer a crítica dele? Esse é o questionamento da Noélia. Eu vou pagar se escrever bem. É legítimo. É isso. Quem se aventura? Isso antigamente se chamava de jabá, né? Na linguagem jornalística. Eu, particularmente, acho lastimável. Eu acho, nesse ponto eu sou purista. Você é um autor. Eu vejo isso como um gesto de corrupção. Você está comprando. Pior é quem se vende. Eu acho impraticável. Assim, sim, inegociável. Para mim, é inegociável mesmo, né? Como o Marcelo disse, claro que o crítico que recebe muita coisa, ou de repente não simpatizou com aquela obra, pode dar uma desculpa, ou simplesmente falar, olha, não tenho afinidade, eu não quero escrever, mas recusa, né? Mas, assim, aceitar porque está sendo... né, horrível, horroroso. Estou falando assim, até de uma maneira informal.
é lastimável. Isso quebra, né, uma tradição que é muito importante no Brasil, a tradição do poeta crítico e do crítico poeta, né? Não só no Brasil, né, no Ocidente. Isso começou com os românticos, né? Lá atrás. Luciana, desculpa interromper, mas isso existe? Eu nunca tinha visto isso. Eu já vi com prefácio, com coisa. Eu nunca tinha nesse sentido. Existe. Hoje nós temos uma crítica que nós não falamos aqui, mas é a crítica mediática. E a crítica mediática, ela tende mais a você trabalhar com o livro. Você está vendendo o livro também. Então você encomenda uma crítica que vai alavancar o seu livro. Gente, tá vendo? Se a gente for, já surgiu outro assunto. Isso perde a legitimidade, né? Completamente, não dá. Assim, eu nem sabia, na verdade. Realmente, você compra o espaço. Como também é uma coisa complicada. Por um lado, se democratiza a publicação. Por outro, tem espaço para quem se autoproclama escritor. Você publica, porque você paga por isso, né? Você não passa por um crivo editorial. E essa é uma outra discussão também. Outra discussão. A parte, né? Fica até a dica aí para um próximo debate. Mas, assim, tem uma tradição muito interessante e rica, né? Do crítico poeta, do poeta crítico e de crítica de poesia, que se perde, que se rompe completamente frente a um gesto desse, que eu acho espúrio, sinceramente acho. Viu, Luciana? Só intervindo aí, Jorge, rapidamente. Incrível. Eu acabei de abrir aqui nas redes sociais ultimamente, o que eu mais vejo é exatamente esse tipo de propaganda. E aí, era um questionamento que eu tinha que fazer lá, obviamente não precisam responder, mas é só para complementar isso tudo. Nas faculdades de letra, ensina-se a interpretar o poema. Nas oficinas, a escrevê-los. Como fica a poesia nesses dois processos de aprendizagem, tendo em vista a crítica literária? E aí, quando eu abro aqui agora, tem um indivíduo, aprenda a escrita criativa como o maior formador de escritores do país. Luiz Antônio de Assis Brasil, junto com Jefferson Assunção. Até que o Luiz Antônio de Assis Brasil é um cara respeitável, assim. Mas tem o coaching. O problema é que agora existe a figura do coaching literário. Tem essas oficinas de escrita criativa, e eu recebo uns e-mails spam dizendo que foram, inclusive é antiético. Né? Uma escritora até que eu conheço passou por essa oficina e ele faz propaganda. Eu achei horrível. Até passei, porque ela é minha amiga e ela é premiada. E ela ficou meio brava, mas, enfim, como se ela não soubesse escrever antes, mas passou por esse formador. E, assim, escrita é exercício, sabemos, é leitura, é amassar o barro mesmo. Pois é, Luciana, mas na minha questão que eu coloco é exatamente isso. Nós sabemos de tudo isso, mas o que é interessante observar é como é que fica o papel de um crítico literário diante de uma situação dessa. Né? E aí tem um questionamento, né, que fala que é possível ensinar poesia? Bem, porque a escrita criativa é isso, mas isso é uma outra questão. Josafá, Oi. Vai para os finalmente. Bom, eu, juntamente com meus pares, o Jorge e a própria Angélica, e o próprio Fernando, já sabíamos que essa temática ela é muito extensa, ela não se esgota de maneira alguma, né? E acho que uma questão vai sobrepondo a outra, né? Enfim, de tudo isso. Eu acho que, diante disso tudo, a única coisa que eu tenho que comentar é, primeiramente, obrigado, né, pela presença do Francisco, né, pela Angélica, a Luciana, né, e o próprio Marcos Mourão, né? Marcelo Mourão, né? E colocar isso em evidência, né? Até com relação ao que o Elcio coloca, né? O estranhamento, né, Elcio? De, porra, será que existe realmente esse papel? Mas é porque nós sempre queremos comparar, Elcio, com o que meu pai chamou de crítica literária tradicional, que você encontra lá atrás, né? Que era exclusivista ou exclusivamente para esse tipo de coisa. Mas, assim, eu acho que
essa omissão e esse distanciamento, Elcio, eu também vejo, né? Eu acho que hoje eu vi, inclusive, uma matériazinha hoje muito interessante. É uma editora que faz seleção de autores, e que essa seleção de autores são 50 que entraria dentro de uma antologia. E aí o cara coloca, olha, essas poesias irão passar por um crivo crítico literário, né? Para que entre nessa ontologia. E aí tem as velhas questões que nós vamos sempre colocar. Esse indivíduo está fazendo essa ontologia, né, salvo se eu estiver errado, é uma promoção estritamente capitalista e comercial, meu irmão. Né? Imagine 50 poetas, que de repente 50 pode ser multiplicado pelos seus seguidores, né? E que em função disso pode se ganhar espaço. Mas, enfim, eu acho que tudo que nós discutimos aqui foi maravilhoso. Eu acho que não encerra hoje, tem tantas questões que nós vamos levar adiante, mas eu acho que já foi um salto super interessante. A temática foi, né, enriquecedora sob todos os sentidos. E eu quero mesmo agradecer a presença de todos e principalmente de vocês que aguentaram firme até aqui. Angélica, considerações finais. Eu agradeço também, não vou ocupar mais tempo de ninguém, só agradeço muito, a gente aprendeu bastante, né? Acho que deu para tirar bastante dúvida, ainda ficaram, mas tem mais chão pela frente. Obrigada, gente, obrigada, Jorge e Josafá, pelo convite de novo. Luciana Barreto, considerações finais. O poema é uma coisa que não tem nada dentro, a não ser o ressoar de uma imprecisa voz que não quer se apagar. Essa voz somos nós. Um poema do Ferreira Goulart, que eu acho perfeito para a gente discutir e falar sobre a poesia, a aporia, que o CAC trouxe aqui, né? E chama-se Não Coisa. Então é exatamente isso. Né? O poema não é uma coisa, né? Porque ele é muito mais do que um signo que aguarda ser nomeado, né? E na escala decifrado ou desdobrado. E essa voz somos nós, é o que ressoa. Então esse é o papel, né? O condão, o papel é algo muito utilitário. E já houve aqui a primeira sala que eu participei, né? Da poesia inútil, da inútil poesia. Então, não é um caso de falar do papel da poesia. Eu gostei muito, né? A gente fica angustiado porque são muitas questões que atravessam, é muito amplo, é um horizonte assim, quase um mar, né? A gente não consegue avistar as margens, a gente fica na terceira margem, de certo modo, e impossível de esgotarmos. Eu agradeço muito, aprendi muito, né, com vocês, e a gente continua, né, no mundo. Como diz o Gerd Borrheim, né, a poesia é a experiência do mundo no mundo. Não é apenas do mundo no mundo. É a inscrição, é o modo como isso pode ser minimamente assimilado, né? Ou não. É isso, obrigada. Boa noite. Marcelo Mourão, considerações finais. Gostaria de... Está me ouvindo? Perfeitamente. Opa! Gostaria de, mais uma vez, agradecer o espaço, o convite, toda a cortesia com que eu fui convidado, recebido. Agradecer aqui a noite maravilhosa de troca de saberes fantásticos. Saio daqui muito melhor desse debate extremamente rico. Dizer que, para mim, foi uma delícia estar com pessoas que não só são artistas, poetas, frequentadores de sarau, quer dizer, pessoas que exercitam todas as possibilidades dentro do campo artístico, ou seja, são público, mas são produtores de arte também,
são apreciadores das artes, são produtores das artes e são estudiosos interessados nas artes, porque nem todo artista, a gente tem visto aí muito entre os nossos pares no nosso meio, nem todo mundo quer estudar arte, ninguém quer ir tão a fundo, querem produzir e também tem o direito deles de assim proceder. Mas é muito satisfatório estar aqui entre pessoas que amam poesia, amam arte, amam literatura, respiram isso o tempo inteiro e não só produzem, mas o tempo inteiro falam, produzem, vivem poesia, comem poesias e fazem do seu cotidiano uma poesia por si só. Muito obrigado a todos, obrigado às pessoas, o Francisco, Luciana, com as quais eu debati, obrigado ao público que teve toda a paciência de nos ouvir, obrigado aos 3 mal-amados que me receberam e me convidaram de uma forma tão generosa e tão gratificante. Francisco K., meu amigo Caque. Caramba, essa fala do Marcelo foi bonita. Bonita. A Luciana idem, deixa eu tentar acrescentar alguma coisinha. Claro. Mas realmente foi um debate no nível muito bom, foi muito agradável, né? Me senti muito bem. Eu fico meio isolado essa coisa de não estar na academia e mais do que não só na pandemia, né? Mas enfim, é uma oportunidade e um grande prazer trocar essas ideias, né? Como o Marcelo falou, pessoas que têm isso dentro de si, essa necessidade, esse compromisso aí com a arte, com a poesia, com a reflexão, né? Eu acho que a gente chegou a um resultado muito legal. Agradeço muito aos idealizadores aí, aos amorosos, mal-amados, que um título muito interessante, né? Por esse, enfim. Mas é muito legal o que vocês estão fazendo. Eu acho que talvez realmente seja importante pensar em termos de duração, né? Para não ficar essa coisa muito solta e quando pensamos isso em cada um, nós pensamos isso. Todos nós pensamos, hoje vai dar. E tínhamos, Francisco, até uma ideia hoje, você sabe de quê? De chegar no exato momento, findar o programa e nós continuarmos o papo sem ser gravado, porque quando nós gravamos aqui, nós pensamos nos espectadores, né? De repente ouvir 3 horas, né? Não sei quanto tempo, de repente disso tudo. Mas olha, isso tudo tem caído por água abaixo e as discussões têm caído não sei por onde. Mas foi ótimo. Mas foi super rica. A questão que o Elcio colocou, e na figura dele eu agradeço todos que ficaram até agora, não sei se ele ainda está nesse momento, mas eu entendo essa angústia, né, do poeta, do criador, por ter uma resposta, né, em relação à sua obra, né, e teria muita coisa para falar nisso, né, fora talvez desse aspecto mais triste aí da vida literária, né, esses interesses econômicos e outros e tal, né, mas esse drama é difícil, né? A falta de um diálogo crítico, acho que de algum modo a gente aqui conseguiu fazer um bom diálogo crítico, né? E acho muito legal o que a Angélica colocou, que ficaram algumas dúvidas. Isso é muito importante. Eu acho que talvez isso seja o mais importante, é que ficaram ainda várias dúvidas e isso vai nos provocar a pensar melhor, né? A coisa da poesia, a coisa da criação, seu lugar na sociedade, né? Então, também nesse sentido, foi muito rico o debate. Obrigado, gente. Obrigado a você. Bem, gente, queria agradecer imensamente Caque, Marcelo, Luciana, Angélica, e os que ficaram ainda aqui, ainda temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas que chegaram a resistir até o final. Ok? Ok, muito obrigado. Tamar de Castro. É de Raquel? Está aí ainda, Raquel. Antônio Carlos. E o Antônio Carlos está aí ainda até agora também. Ok? E tem outros que estão escondidinhos aí. Bem, gente... Que pena não poder ouvi-los, né? Mas
Tama, Hack, Antônio K, ACQ. Vamos marcar, de repente, querida. Vamos pensar, de repente, numa segunda, porque eu acho que esse assunto merece. A gente pode até fechar e ir para alguns lugares. Gente, muito obrigado. E, ó, terça-feira, José Carlos Vieira. Divulga, que vai ser muito interessante conhecer e conversar com esse grande poeta e divulgador, né? Para mim é um dos... A gente falou um pouco de mídia hoje, mas a gente sabe a importância que é ter um poema nosso lá no Correio Brasiliense, né? Todo mundo vê, até gente que nem sabe ler. Eu li teu poema lá hoje. É muito legal. Gente, obrigada. Boa noite, muitíssimo obrigado a todos. Três Mal Amado agradece a todos, tá? E vamos dormir. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Obrigada. Beijo, Tamar, querida. Hack. Tchau, tchau. Valeu.